Fala, torcedor São Paulino, eu sou o Fabrício. E eu sou o Davi. E você está no canal SPFC na Rede. E hoje nós vamos falar sobre o pós-jogo de Guarani e São Paulo. O São Paulo estreou no Campeonato Paulista com derrota, Davi. Nós vamos dar as nossas opiniões sobre isso. Mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse vídeo para fortalecer a torcida São Paulina. E agora, sem mais enrolação, vamos para a primeira notícia do dia, Davi. Pablo não é mais jogador do São Paulo, saiu no BID, no boletim informativo da CBF, e Pablo não é mais jogador do São Paulo. O que você achou dessa notícia? Como a gente já vinha dizendo nos vídeos anteriores, para mim a melhor notícia que teve do São Paulo, graças a Deus o Pablo já está fora, não tinha mais o que agregar para o elenco, e está mais próximo de voltar para o Atlético Paranaense, que ele seja feliz lá. Falaram que até o fim dessa semana ele chega para assinar com o Atlético, contrato, se não me falha a memória, de 3 anos. Para mim foi a pior contratação do São Paulo de todos os últimos tempos. Você acha que foi o pior atacante do São Paulo? Eu acredito que sim. Muito caro, né, Davi? Não servia para ser quase 30 milhões. Não, desperdício de dinheiro. Eu também acho. Vitor Bueno, segundo a informação hoje do dia, Vitor Bueno também já assinou a rescisão e também não é mais jogador do São Paulo. O que você achou dessa notícia? Outro pé de rato. Eu acho que o São Paulo fez Muito certo, ruim. tinha que desfazer mesmo e jogador ruim tem que se desfazer mesmo, tem que sair fora do São Paulo. Os dois parece que estão a caminho do Atlético Paranaense. Tem alguns torcedores do Atlético que estão até na dúvida, procurando sobre como está o Pablo e como está o Vitor Bueno. Você, como São Paulino, o que você diria para o torcedor do Atlético Paranaense? O que eles podem esperar de Pablo e Vitor Bueno se assim se concretizar o Vitor Bueno? O Pablo já é uma certeza. Eu como torcedor de São Paulo, digo para vocês ficar pessimista, realmente, porque o Pablo fez horríveis temporadas. O outro também, o Vitor Bueno, são jogadores ruins, não são confiáveis. Eu acredito que se o Atlético conseguir recuperar, bom para vocês, mas um time que está brigando por Libertadores, que quer se firmar como um gigante no Brasil, eu acho que foi mal a contratação. Principalmente o Vitor Bueno. O Pablo já foi ídolo, pode até ser que recupere, mas o Vitor Bueno eu não acredito mesmo. O Vitor Bueno, ele é até um jogador bem tecnicamente, o torcedor do Atlético, mas não vingou. Ele não tem, se você quer um jogador com gana, com raça, não é o Vitor Bueno, viu? Vamos lá, a segunda informação do dia. Eu quero até ressaltar que a gente falou sobre Soteldo que estava fechado. Você sabe que tem os imprevistos, né, torcedor São Paulino? O próprio jornalista, Davi, o Chico Garcia, ele disse que estava tudo fechado. Mas você sabe como é que é. O Nicão também estava 99% fechado com o Internacional e acabou vindo para o São Paulo. Da mesma maneira, aumentaram a pedida do Soteldo e ele acabou não vindo. Até um jogador que o Rogério pediu, jogador de ponta, velocista, mas eu acredito que o Rogério já subiu alguns meninos da base, como o Caio, o Vitinho, tem o Marquinhos. Você acha que eles são esses jogadores de ponta para o São Paulo, Davi? Eu acredito que para assumir a responsabilidade titular, não. Os meninos da base de Cotia tem que ir entrando, se adaptando com o time, tem que dar tempo para eles. Eu concordo. Pode ser que surja um ou outro fenômeno aí, que eu acho como que não foi é o caso. O Antony, sim, David Neres. Aí seria ótimo pra gente, mas vendo agora de início, eu acho que o Rogério vai dar um tempo para ele se adaptar, não sentir a pressão, porque o momento de São Paulo é de pressão, e não dá para enfiar os meninos assim de cara. Eu acho que tem que ir no mercado e procurar um jogador mais experiente. Concordo 100% com você. Não dá, Rogério, presta atenção. Não dá para colocar menino da base para decidir. Isso vai queimar os meninos. Os meninos não têm ainda, como a gente diria, não tem experiência para receber uma pressão dessa. Eu acredito que seria necessário trazer alguém de fora, alguém de peso, um velocista, como o Soteldo. Ó, o Marinho, Davi, o Marinho foi pro Flamengo. Nossa, impressionante. Eu tava torcendo pro São Paulo ter uma luz e ir atrás do Marinho de verdade, como torcedor São Paulino. Quando eu vi o Flamengo contratando o Marinho, eu vou confessar que eu fiquei um pouco de inveja, de raiva, da gente não ter nem tentado, pelo menos. Verdade. Né? Não, mas é verdade mesmo. Um excelente jogador de ponta. Eu acho que viria para resolver, se viesse. Também acho, vinha para resolver. Então vamos lá. Vamos falar agora sobre o jogo de Guarani e São Paulo. O Guarani e o São Paulo jogaram no Brinco de Ouro da Princesa. Pela primeira rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo perdeu. Davi, como sempre, você acha que mudou alguma coisa do time do ano passado? Para você, na sua opinião, você acha que mudou muito do time do ano passado para o time dessa temporada? Olha, eu vou ser sincero, eu estava com uma expectativa muito grande, principalmente começando com um time contra o Guarani, com todo respeito.
o São Paulo não pode sofrer como sofreu. Não. A realidade foi horrível, pra mim não mudou nada, só mudou o nome. Eu também acho. Eu realmente fui muito abaixo da expectativa e o Rogério tem que acordar pra vida, porque do jeito que tá, vai ser feio o ano. Se for desse jeito, vai brigar pra não cair em tudo que disputar. Você acha que dá pra ser campeão paulista de novo, Bi? Jogando como jogou contra o Guarani, nem classifica, sendo bem sincero. Eu vou te falar uma coisa, Davi, você pode dar a sua opinião. Pra mim, o Rogério não tá pronto pra assumir o São Paulo. O Rogério, torcedor tricolor, eu sei que é um assunto muito divergente, mas eu acho que o Rogério Ceni ele foi um excelente goleiro, foi o maior goleiro para mim da história do São Paulo, mas ele não está preparado para ser treinador do São Paulo. Eu não sei se é por causa disso, mas a minha preferência é pelos treinadores portugueses, de fora, lá da Europa. Eu acho que os treinadores aqui do Brasil estão já ultrapassados, Davi. O que você acha? Concordo plenamente. Tanto os jovens quanto os maduros. Os treinadores brasileiros parecem que é burro. Não estuda, não quer aprender. Tanto que os que chegam da Europa, como os portugueses Jorge Jesus, o Abel do Palmeiras, chegou e mudou a história do time. O Abel ganhou 2 Libertadores em um ano. É porque o cara estuda, é dedicado, o Jorge Jesus. Você vê que os treinadores brasileiros é a mesma coisa, bate na mesma tecla, não muda. O Rogério Ceni tinha uma seleção no Flamengo na mão, e eu até achei que ele ia arrebentar. Jogar, eu também acho. E ele foi campeão brasileiro por sorte, por incompetência do São Paulo, porque não era para ele ter ganhado. E no São Paulo ele tá provando isso, ele não consegue tirar do elenco. Era para ele ter feito um jogo melhor contra o Guarani. Ele tinha peças melhores, ele tem um time melhor que tinha no ano passado. Não dá para apanhar do Guarani que a gente apanhou. É inaceitável. E mais uma vez eu volto a dizer, Davi, eu não acho, o Rogério não é treinador, ele não está pronto, ele não é um treinador com bagagem, com experiência para poder assumir o São Paulo Futebol Clube. Ele é um treinador novato, inexperiente. Eu sei que, sabe por que o torcedor se identifica muito? E olha que não é mais, ele era muito mais bem aceito no São Paulo antigamente, depois da coletiva que ele deu, exaltando o Flamengo, a torcida do São Paulo ficou dividida. E eu não acho que deve se misturar a história do jogador, do goleiro, Rogério Ceni, com o treinador. Como treinador, ele é pífio, ele não tem qualidade. Ele é um cara muito estudioso, mas ainda não tem capacidade para assumir o São Paulo Futebol Clube. Outra coisa que eu quero ressaltar, diretoria, não adianta ver alguns reforços pontuais. Não acho que sejam tão bons reforços assim, mas cadê o zagueiro? Precisa de um zagueiro urgente. Não dá para ficar com o Diego Costa, com o Léo Pelé, não dá para ficar com esses... Para que mandou o Bruno Alves? Eu gostava demais do Bruno Alves, Davi, eu particularmente. Para que mandar o Bruno Alves para o Grêmio? Devia ter mandado o Léo Pelé, devia ter mandado o Diego Costa. Para que rescindir com o Rodrigo Freitas e deixar aí Diego Costa? Cadê a reformulação? Por que Igor Vinícius ainda está no time? Porque ainda esses perebas continuam aí. Quer fazer uma reformulação? Bota para treinar separado, igual fizeram com o Pablo e o Vitor Bueno. Agora, enquanto continuar desse jeito, não há reformulação. E outra, não adianta você dar um bom elenco. Eu volto a repetir, o Rogério Ceni, ele não tem estrutura, ele não tem bagagem, ele não vai conseguir fazer o São Paulo Futebol Clube jogar, porque ele não é treinador de time grande. Ele é novato, ele é inexperiente. Mais uma vez eu ressalto. E ele tá certo. Porque nas entrevistas, Davi, não sei se você tem acompanhado, o Rogério continuou batendo em cima. Os reforços são bons, ok, mas ele continua pedindo ponta velocista. E o que você acha disso? Você acha que tem que vir um ponta mesmo ou que os reforços já estão bons para ganhar o Campeonato Paulista, para disputar? Não, eu acredito que tem que vir um ponta, o velocista, que eu acho que é a cara do São Paulo e do Rogério, já que ele é o treinador, então tem que trazer jogadores com a característica dele. Porque a gente sabe que o Rogério tem um jeito de jogar, ele não vai mudar. Não vai. E ele vai continuar reclamando enquanto não chegar. E ele mesmo disse que alguns desses nomes nem foi ele que pediu. Foi indicação e contratação da diretoria. Isso. Então vai ficar essa briga, a diretoria falando que deu e ele falando que não pediu. Então dá o que ele pediu e cobra ele pelo resultado. Ele já não é um bom treinador. Se não der aquilo que ele sabe trabalhar, aí fica difícil. Aí vai tirar a água da pedra, não dá. Não, mas é verdade. É igual eu tô falando, o torcedor. Davi, eu falo isso com pesar, mas eu acho que o Rogério não dura até o final do Paulistão. Também. Eu acho que quero queimar minha língua, mas eu acho que o Rogério não vai durar até a final do Paulistão. Por quê? Por incapacidade, ele é muito estudioso, mas ainda não está preparado. E porque nós sabemos que o São Paulo sempre fica
entra ano e sai ano, continua aquela mesma história. Não temos dinheiro e tal. Tem que arrumar um jeito de contratar. Tem que fazer um time que seja competitivo. Vai ficar sendo coadjuvante até quando? Vendo o Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro dominar tudo. E a história do São Paulo? O São Paulo é o maior vencedor internacional do Brasil. Ninguém tem mais mundiais que o São Paulo. Libertadores, agora o Palmeiras encostou, o Flamengo encostou, o Santos. Mas não pode deixar apagar isso da história. Nós somos tricampeão do mundo. Então eu quero que vocês entendam o peso da camisa. Ah, dívida por dívida. O Corinthians está com quase 1 bilhão de dívida. E fez um time que, na minha visão, é muito mais competitivo que o nosso, Davi. Sem dúvida, não dá nem para comparar. Então vamos lá. A escalação de São Paulo e Guarani. O São Paulo entrou em campo com Volpi, Léo, Diego Costa, Rafinha, Reinaldo, Gabriel Neves, Gabriel Sara, Alisson, Nicão, Rigoni e Caleri, que foi o autor do gol. Gostou da escalação, Davi? Para ser sincero, eu não gostei dos zagueiros, a dupla de zaga, a gente já comentou isso aqui. Horrível. O Nicão não rendeu o que eu achei que ele ia render. O Caleri é oportunista, finalizador, a bola chegou, ele marcou. Acho que é centroavante aí, se a bola chega tem que fazer, ele fez o papel dele. Eu não gostei da escalação, não gostei do time, o time não encaixou. São Paulo foi engolido pelo Guarani. O Volpi, naquele primeiro gol, não se toma um gol daquele. Não. Um goleiro de time grande não pode tomar um gol daquele. O Volpi falhou, não é goleiro pro São Paulo. Não é. Pra ser titular, aí o São Paulo me gasta dinheiro com o 10º goleiro do Santos, que eu não entendi até hoje. Tem que contratar um goleiro para vestir a camisa. Desde que o Rogério saiu, ninguém conseguiu chegar lá e falar, eu sou o cara. Então precisa de um goleiro para jogo grande, porque contra o Guarani tomou um gol que não se pode tomar. O time não rendeu na mão do Rogério, não gostei. Rafinha não jogou o que podia jogar. Enfim, o time foi ruim, foi bem abaixo. Perfeito na sua colocação. Eu volto a frisar, o São Paulo tem que acordar. O Volpi, você disse muito bem, que gol. Eu assisti o jogo do Santos contra o Botafogo de Ribeirão Preto, Davi. O goleiro do Santos buscou uma bola semelhante ao gol que o Volpi tomou. No ângulo, o goleiro João Paulo foi lá e buscou. Goleiro de time grande garante resultado. O Volpi não é goleiro para o São Paulo. Nem o Volpi, nem o Jeandrei. Eu preferia São Paulo. Olha, gente, cadê o scout do São Paulo que não olha? Olha o mercado, olha o Maílson, um excelente goleiro. Olha o Santos. Tem que fazer um investimento, gente. Tem que investir no time. Investe-se tanto no clube social. Tem que investir no time de futebol. O nome do São Paulo é São Paulo Futebol Clube. Então eu volto a dizer, o São Paulo não jogou nada, você foi perfeito na sua colocação. O Guarani dominou. No primeiro tempo teve as melhores chances. O São Paulo deu o primeiro chute, Davi, aos 36 minutos do primeiro tempo. Olha para você ver. Você acha que um time que quer aspirar coisas grandes vai chutar a primeira bola aos 36 do primeiro tempo? Contra o Guarani, né? Contra o Guarani. Não é, gente, não é Barcelona, não é nenhum time de expressão de série, entendeu? Série A. Não, é o Guarani. Eles não conseguiram, foram chutar a primeira vez aos 36 do primeiro tempo contra o Guarani, com todo respeito ao Guarani, mas não pode ser assim. O São Paulo Futebol Clube, o ano passado, teve uma deficiência muito grande no ataque e esse ano continua persistindo na deficiência e mais uma vez reiterando. Olha como foi o jogo, Davi. O São Paulo deu 14 chutes a gol. De 14 chutes a gol, ele só acertou 3 no gol. Você vê time grande. A deficiência do time do meio para frente. Não se pode chutar 14 bolas e acertar 3. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Contando, e uma delas foi o gol do Caleri, que o Patrick, que entrou, cruzou, e o Caleri fez de cabeça. Sim, a bola foi perfeitinha na cabeça dele, ele conseguiu marcar, porque senão a gente ia ter nem marcado o gol, né? O Guarani também chutou 13 bolas ao gol e 5 foram no gol. Mas dessas 13, 2 entraram. Mas o Guarani é o time pequeno. Era para ter sido ao contrário. Era para ter sido ao contrário, entendeu? O São Paulo teve mais posse de bola, mas o que não resultou em nada, os números mentem. Se você for ver os números, só pelos números, o São Paulo foi o grande, mas não foi. O grande foi o Guarani. O São Paulo jogou como time pequeno. Ficou alçando bola na área, esperando o milagre acontecer. É esse o jogo. É time pequeno, cara. Mas é esse o jogo. Como que a gente vai brigar com o Corinthians, com o Palmeiras, com o próprio Santos? Não dá. Não briga. Mais uma vez ressaltando, o São Paulo, todo mundo manjou já, desde a época do Crespo. O São Paulo não joga, São Paulo não chuta de fora da área, o São Paulo só joga
só joga pelas pontas, fazendo cruzamento, não tem chute de fora da área, não tem um jogador que dribla, que quebra a linha de marcação. É só cruzamento, é só chuveirinho, é só bola na área cruzada errada. O senhor Reinaldo que não sabe acertar um cruzamento, cruza 100, acerta uma, duas. Jogador de time grande, nunca vi. Eu tava assistindo o aquecimento do jogo, Davi, e você acredita, eu tava vendo os caras chutando a bola, sabe aquele chute a gol? Sei. Time profissional do São Paulo. Boa parte do time chutando por cima do travessão, nem acertando o gol. E é isso, Rogério. Você é treinador, o senhor tem que ver isso aí. Tem não que pode aceitar o seu time finalizar tão pouco. Mas aí é burrice dele, aí eu atribuo a ele, viu, Davi? Porque Tele Santana, que Rogério foi um dos maiores treinadores do São Paulo, até do Brasil, tem um grande renome. Rogério, Muricy, o Tele Santana treinava fundamento, o Cafu não sabia cruzar. De tanto o Tele ficar, vai, cruza, ele aprendeu a cruzar e foi um dos melhores laterais do mundo. Eu quero que você entenda. Agora não treina, não adianta, tem que treinar chute a gol com esse time. Outra coisa, diretoria, vocês têm que acordar. Traz os zagueiros, São Paulo precisa de pelo menos uns 2 zagueiros de qualidade. Esquece esse Dória, esquece o Leandro Castan que falaram que poderia vir. Não, tem que trazer gente que sirva para substituir o Miranda e o Arboleda. Não pode trazer gente igual trouxeram esse Jandré, um péssimo goleiro. Um goleiro perebento. Tinha que ter trazido o Maílson, que está muito bem lá no esporte. Outro goleiro, uma oportunidade de mercado. Precisa de um meia armador. Gabriel Sara não é jogador para armar o time do São Paulo. Ele não sabe armar. Ele é um jogador comum. É um jogador que ele não decide. Ele é um jogador que em jogo grande, Davi, ele se esconde. O Gabriel Sara não é um jogador para armar o time. O nosso único armador, eles mandaram para o Grêmio, que era o Benítez. O Benítez está gordo. E o Éder não está gordo? Então. O Reinaldo não está gordo? Não investiram. E sabe o que eu descobri, Davi? Isso aqui é notícia em primeira mão, torcedor tricolor. O Benítez, o time dele, o Independente, topava renovar o empréstimo. Sabe quem não quis? A diretoria. E quem que vocês vão colocar no lugar dele? O Sara? O Igor Gomes, que é Ctrl-C, Ctrl-V, que entra no jogo morto e sai defunto? É eles que vocês querem? Por isso que eu falo, Davi, mais uma vez, enquanto não quiser, eles têm que entender a grandeza do São Paulo. Tem que entender. Mas tem dívida. Cadê o patrocinador? Cadê como é que chama? O investidor? Sim. Falaram que segunda-feira o Júlio Casares ia ter uma reunião online com esse investidor. Nós estamos esperando até agora. Enganaram, fizeram cortina de fumaça com Douglas Costa, com Soteldo, nenhum veio. O Rogério está aí toda a entrevista reclamando, eu quero ponta, eu preciso de reforço. Se você trouxe o treinador, o mínimo que se espera, faça a vontade dele. Marquinhos não vai corresponder à altura. O Caio não está preparado, o Vitinho não está preparado. Contrata o jogador, pede um empréstimo. O Brian Ocampo foi oferecido, vocês descartaram por causa do o extracampo dele. E o extracampo do Rafinha? Você viu como que ele era lá no Grêmio? Você viu qual que é o extracampo dele? E o extracampo do Arboleda, baladeiro? Meu Deus. Então, é uma das coisas que precisa mudar, Davi. O que você acha de tudo isso? Eu acho que você está coberto de razão, acho que você falou muito bem. A diretoria de São Paulo errou muito, entendeu? Não tem... Eles são hipócritas, né? Eles falam uma coisa e acabam fazendo outra. Fez cortina de fogo mesmo, enganou o torcedor São Paulino, iludiu. Com o time que tem no papel e com o treinador que a gente tem, do jeito que tá, não vai brigar por título, não vai brigar para ganhar. Eu tenho que dizer alguma coisa para a diretoria, tem que trocar o treinador, sinto muito. Amo o Rogério como goleiro maior da história, sim, indiscutível, maior artilheiro, maravilha do céu. Mas tem que trocar o treinador, não é o momento dele no São Paulo, não é o momento dele no time grande. Tem que renovar o elenco sim, tem que trazer ponta, tem que trazer um meio de campo que desequilibra, que saiba dar passes para gol. Tem que trazer um goleiro de nome, porque os goleiros que a gente tem não prestam para defender o São Paulo. Tem um treinador que para mim tem que ser estrangeiro e melhorando, trazendo umas 3, 4 peças, aí sim, aí o São Paulo está pronto para brigar, para bater de frente com os grandes do Brasil e até da América. Mas com o time que tem e com o Rogério, eu de verdade estou pessimista. Não estou nem com o Paulista, que o Palmeiras não está nem aí com o Paulista. Ele está preocupado com o Mundial. O Santos tem um time horrível. O Corinthians,
Última notícia desse dia. O Rogério Ceni já está pressionado, Davi. As informações que nós temos, até o jornalista Jorge Nicola, ele compartilhou essa informação. O Rogério Ceni já está sofrendo a pressão dos torcedores. Muitos torcedores querem ele já fora do São Paulo. Você acha que é para tanto? Já é para mandar o cara embora mesmo? Sim. Eu acho que não tinha nem que ter começado o projeto do Mano com ele, para ser sincero. O torcedor tá certo. Eu acho que o torcedor já separou o ídolo goleiro do treinador Rogério Ceni. Sabe que ele, de verdade, todo respeito, Rogério, você é incompetente para ser treinador de São Paulo. Você é burro, cara. Você não consegue fazer o time jogar. Não dá para querer um São Paulo campeão com você. Não tem como. Para mim, tinha que mandar ele embora já. Mas pelo que o Jorge Nicola mesmo compartilhou com a gente, não é o desejo da diretoria, que eu não sei que eles estão comendo bosta, parece. É muito. É verdade, é que você falou que o Jorge Nicola falou com a gente. Mas, torcedor tricolor, nós vamos ficando por aqui. Hoje tem pré-jogo de São Paulo e Ituano no Morumbi. Quando terminar o jogo a gente volta aqui no canal para poder fazer vídeo para vocês. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.